Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os marcadores laboratoriais que são utilizados para poder fazer a avaliação do sistema hepatobiliar. Quando a gente fala de sistema hepatobiliar, o principal órgão desse sistema vai ser o nosso fígado. Quando a gente tem uma ressaca, uma dificuldade de digestão, aqueles sintomas comuns quando a gente come demais ou bebe demais, geralmente esses sintomas eles são atribuídos ao mau funcionamento do fígado, né? E não aos excessos praticados pelas pessoas. E aí a gente vê uma enorme quantidade de produtos farmacêuticos disponíveis no mercado e produtos que exploram crendices populares a respeito do fígado, prometendo eliminar dores, eliminar mal-estar. Esses medicamentos, pessoal, eles nunca demonstraram os efeitos hepatoprotetores que os fabricantes apregoam. Não tem um único medicamento que seja capaz de proteger o fígado desses excessos cometidos pela alimentação desregrada, pelo excesso de bebida, né? Quando o paciente chega a sentir dor na região do fígado, isso significa que já houve sofrimento por parte desse órgão. O fígado ele já foi agredido pela repetição de alguns maus hábitos de vida ao longo do tempo. O fígado, então, é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Ele é de vital importância para o funcionamento do nosso organismo e é a maior víscera do corpo humano. O fígado pesa cerca de 1 quilo, 1,5 kg. Ele vai ser responsável pela produção e pelo metabolismo de várias substâncias. O fígado ele atua de forma direta no armazenamento e degradação de substâncias, de hormônios. Ele participa da síntese e da secreção dos sais biliares e também promove regulação de carboidratos, proteínas, lipídios. Qual que é a localização desse órgão? Está localizado naquela parte mais cranial do abdômen. Então, a unidade básica do fígado, ela é denominada de lóbulo hepático. A gente tem o lóbulo direito e a gente tem o lóbulo esquerdo. A gente também tem lóbulo caudado e o lóbulo quadrado. Não está dando para ver aqui na imagem não, porque eles estão na região posterior. O fígado ele recebe sangue pela veia porta e pela artéria hepática. Esse sangue ele sai pela veia cava inferior, que é uma estrutura cilíndrica que tem um comprimento e diâmetro variável em milímetros. Os lóbulos hepáticos eles são constituídos por células que se chamam hepatócitos. Então, a unidade funcional hepática é o hepatócito, é o nome da célula que está lá constituindo esses lóbulos aqui do nosso fígado. A junção de vários hepatócitos vai formar os lóbulos. O sangue, então, ele sai das artérias, das veias e ele cai nos sinusoides. O que é isso, sinusoide? Sinusoide, está aqui representado na figura, são capilares que são revestidos por células epiteliais. Tá vendo aqui tem várias células epiteliais, tá? Que a gente chama de células sinusoidais. E nessas células a gente tem um espaço que a gente chama de espaço de Disse, tá? Nesse espaço de Disse aqui é que ocorre a secreção de substâncias. Tem a secreção de bilirrubina pelos canalículos biliares aqui, ó, acontecendo, e aqui no espaço de Disse ocorre a secreção das substâncias, tá? O fígado, ele tem também células de Kupffer, tá aqui também na imagem, ó. São os nossos macrófagos hepáticos, também são células importantes da gente conhecer. Então, para a gente falar de marcadores relacionados ao sistema hepatobiliar, a gente precisa relembrar toda essa anatomia, fisiologia do fígado, para conhecer as diferentes células, as substâncias que são produzidas ali. Por isso que a gente precisa revisar esse conteúdo. A gente também precisa se lembrar das funções básicas do fígado, né? O fígado ele tem funções básicas que podem ser divididas em funções vasculares,
funções metabólicas, funções secretoras e excretoras, tá? Então, as funções vasculares, elas são aquelas para armazenamento, para filtração do sangue. As funções metabólicas, elas estão relacionadas à maioria dos sistemas do nosso organismo. E as funções secretoras e excretoras, elas são responsáveis pela formação da bile, tá? Então, lá no fígado, nós temos, por exemplo, síntese de proteínas. Os fatores de coagulação, eles são sintetizados lá no nosso fígado, tá? Então, a gente costuma falar que o nosso fígado, ele é um órgão multifuncional, porque ele tem função endócrina e função exócrina, tá? Ele sintetiza substâncias, por isso função endócrina, e ele secreta substâncias, daí função exócrina. Nós temos diversas doenças que estão relacionadas com um mau funcionamento ou com algum outro problema no sistema hepatobiliar. Então, a gente tem, por exemplo, as hepatites, e aí a gente precisa lembrar que nós temos as hepatites infecciosas, que são aquelas causadas por vírus, né? Hepatite C, a hepatite B. E nós temos também as hepatites não infecciosas, que são aquelas causadas por excesso de álcool, alguns tipos de medicamento, tá? Outras doenças também, nós temos doenças metabólicas, né? Alguma disfunção no nosso metabolismo, que pode estar ocorrendo devido a algum problema ali no fígado ou no sistema hepatobiliar. Nós temos várias doenças autoimunes, e aqui eu preciso lembrar para vocês que nós também temos hepatites autoimunes, né? Nós temos a esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É quando a gente tem excesso de gordura no fígado. Então, também é uma doença relacionada ao sistema hepatobiliar. Nós temos a cirrose. Todo mundo conhece a cirrose por conta do excesso de álcool, né? A cirrose, ela é uma fibrose do tecido hepático. E essa cirrose, ela pode ser causada por várias situações. Qualquer uma dessas situações anteriores aqui, as hepatites, as doenças metabólicas, doenças autoimunes e até mesmo esteatose hepática, elas podem levar o tecido hepático a desenvolver uma fibrose e, portanto, essas doenças aqui podem levar à cirrose. E outra patologia que a gente não pode deixar de mencionar também é a questão do carcinoma hepatocelular, o câncer nas células do fígado. Eu coloquei aqui as principais manifestações clínicas que estão relacionadas com o mau funcionamento do sistema hepatobiliar. Mas a gente precisa se lembrar que mais de 90% do fígado precisa estar comprometido para que a gente tenha algum sinal, alguma manifestação clínica dessas daqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a questão da icterícia. O que é a icterícia? Aquele amarelamento da pele, das mucosas do olho, devido ali ao acúmulo da bilirrubina. A gente tem a hipertensão portal, que é aquele aumento da resistência do sangue, né, do fluxo sanguíneo portal, tá? Então, o indivíduo ele vai desenvolver uma circulação colateral, algumas veias podem se romper, isso daí pode causar uma hemorragia. A gente tem a ascite, que também é uma manifestação clínica comum relacionada ao sistema hepatobiliar. O que é a ascite? Aquele acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Temos a encefalopatia hepática, tá? Então, durante a encefalopatia, o fígado ele não consegue detoxicar a amônia. Lembra da amônia, que a gente viu que a amônia é uma substância tóxica e ela precisa ser convertida em ureia, né? E se a amônia não é convertida em ureia, ela vai se depositar lá no cérebro. A amônia que não foi convertida em ureia vai ser depositada lá no cérebro. E com isso, o indivíduo ele vai desenvolver torpor, confusão mental, edema cerebral, pode até mesmo entrar em coma e levar o indivíduo à morte, tá? Outra manifestação que nós temos aqui é alteração das células sanguíneas.
a gente pode ter uma trombocitopenia, é uma diminuição na quantidade de plaquetas. Nós podemos ter uma leucopenia, que é uma diminuição na contagem total de leucócitos, as nossas células de defesa, tá? Podemos ter também alteração na coagulação. Essa alteração na coagulação aqui, devido à falta de síntese dos fatores de coagulação. Lembra que a gente viu que uma das funções do fígado, lá durante a síntese proteica, é sintetizar fatores de coagulação? Então, e aí se a gente não sintetiza esses fatores, podemos ter uma alteração na coagulação, tá? O indivíduo pode apresentar também uma urina escura. Essa urina escura, ela vai ser devido à presença de bilirrubina direta, que é solúvel. A gente vai falar um pouquinho disso. Além de apresentar urina escura, o indivíduo pode também apresentar as fezes claras, devido à falta do pigmento que dá cor às fezes, que é um metabólito da bilirrubina. Esse fenômeno aqui a gente chama de acolia fecal, tá? Então, é quando o indivíduo apresenta as fezes claras. O indivíduo também pode ter um edema periférico, devido a algum problema ali na síntese da albumina, e ele pode ter dor abdominal, devido ao aumento do tamanho do órgão. Qual que é o objetivo, melhor, quais são os objetivos da gente avaliar esses marcadores do sistema hepatobiliar em laboratório? A gente viu que o fígado ele tem várias funções relevantes para o nosso organismo, ele desempenha várias funções de forma direta e de forma indireta, e aí a gente então precisou desenvolver técnicas para poder medir o desempenho e apontar lesões nesse órgão, né? Então a gente precisa avaliar o desempenho do fígado e a gente precisa conseguir mensurar lesões, tá? Os exames laboratoriais, eles precisam ser divididos, então, entre aqueles marcadores que vão medir lesão nos hepatócitos, aqueles que vão detectar uma colestase e aqueles que vão avaliar a função hepática, tá? Então, coloquei aqui alguns marcadores laboratoriais que a gente avalia, que nós vamos falar um pouquinho a respeito, mas a gente precisa ter em mente que esses marcadores eles precisam ser avaliados em conjunto. A gente não avalia marcador laboratorial isoladamente para poder chegar a diagnóstico de doença ou para chegar a qualquer conclusão. É muito comum que vocês encontrem nos livros didáticos falando assim que serão apresentados testes para avaliação da função hepática. E essa nomenclatura, pessoal, ela não é correta. Por quê? Nós podemos avaliar a função do fígado, nós podemos avaliar se há alguma obstrução no fígado e nós podemos avaliar também o dano hepático, tá? Então, nós temos marcadores para avaliar situações diferentes. A gente não pode generalizar e falar que todos os marcadores serão utilizados para avaliar a função hepática. Então, quem que eu vou usar para poder avaliar a função hepática? Eu vou usar a albumina, a bilirrubina e o tempo de protrombina, tá? Nós vamos discutir cada um desses marcadores individualmente. Eu também posso usar alguns outros marcadores, como, por exemplo, a fosfatase alcalina, em situações específicas. Então, eu também não posso generalizar, fechar e falar assim, para analisar a função hepática, é só eu olhar resultado de albumina, bilirrubina e tempo de protrombina. Nem sempre. Às vezes eu preciso adicionar algum outro marcador que ele tem um papel secundário, mas ele também vai me ajudar a avaliar a função hepática, tá? Então, por exemplo, se eu quiser avaliar a capacidade de síntese, eu posso combinar alguns marcadores, ó, proteínas totais, albumina. A gente sabe que a albumina é uma proteína. Então, a concentração de albumina ela está contida nas proteínas totais, né? Então, quando eu meço proteínas totais, estou medindo albumina, globulina, várias outras proteínas. Mas a mais significativa, que está presente em maior concentração, é a albumina. Então, para avaliar a capacidade de síntese, eu poderia usar esse conjuntinho aqui de 4 marcadores. Proteínas totais, albumina, tempo de protrombina
e a relação albumina-globulina, tá? Quando a gente determina as proteínas totais, normalmente a gente simplifica dizendo que proteínas totais é a soma de albumina e globulina. Então, se eu determino proteínas totais e albumina, se eu faço uma diferença simples aqui, ó, proteínas menos albumina, eu tenho a concentração das globulinas, tá? E aí, se eu faço essa relação, ó, concentração de albumina sobre concentração de globulina, esse parâmetro aqui pode me ajudar a avaliar a capacidade de síntese do fígado. Para eu poder avaliar obstrução, aí eu já vou olhar primeiramente para esses dois marcadores aqui, ó, fosfatase alcalina e gama-GT. De novo, pessoal, não é única e exclusivamente olhar para isso daqui. Isso daqui é o seu olhar inicial para você tentar responder se está havendo uma obstrução ou não. E para poder avaliar o dano hepático, os marcadores mais significativos são a aspartato-aminotransferase e a alanino-aminotransferase. Nós também podemos associar aqui fosfatase alcalina, gama-GT, podemos associar outros marcadores, mas os principais relacionados a dano hepático são aspartato-aminotransferase e alanina-aminotransferase, que é o TGO e o TGP. Sempre que a gente fala em dano hepático, a primeira coisa que vem à mente são as hepatites, né? E aí é importante a gente lembrar que o TGO e o TGP, o AST e ALT são sinônimos, né? Esses marcadores, eles são sensíveis para poder indicar dano hepático, mas eles não são específicos para hepatite, tá? Para a gente poder escolher um marcador específico, a gente tem que pensar lá nas sorologias para hepatite. Eu coloquei esse quadro aqui apresentando algumas patologias e qual que é o padrão dos marcadores hepáticos nessas patologias, só para vocês terem uma noção que a gente tem que avaliar em conjunto, né? Então, eu já começo aqui mostrando ó, que a gente tem algumas patologias, por exemplo, durante uma situação de hemólise, a gente pode encontrar todos os marcadores hepáticos dentro dos valores normais. Bilirrubina está normal, aminotransferases estão normais, fosfatase alcalina está normal, albumina está normal e o tempo de protrombina está normal, tá? A única informação que a gente vai encontrar aqui ó, é que 85% da bilirrubina ela está na forma indireta, sem bilirrubinúria, ou seja, não está saindo bilirrubina na urina. 85% vai estar na forma indireta. A gente vai ver que a gente tem bilirrubina direta e indireta, tá? Então, essa aqui é a única informação. Agora, a gente já tem outras situações, por exemplo, aqui, ó, hepatite alcoólica, uma situação de cirrose, né? Nessas situações, a gente tem elevação tanto da fração direta quanto da fração indireta da bilirrubina. A gente tem uma relação TGO-TGP maior do que 2. Então, esses marcadores aqui vão estar elevados, tá? A gente tem também a fosfatase alcalina dentro da normalidade. A albumina pode estar diminuída. E o tempo de protrombina, ele geralmente está prolongado, tá? Então, para cada patologia, nós vamos ter um perfil diferente desses testes hepáticos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes marcadores do sistema hepatobiliar. Vou começar aqui pelos marcadores de função hepática. E escolhi aqui a albumina como primeiro marcador para a gente falar a respeito, que é um marcador que a gente faz a dosagem em laboratório com tranquilidade, tá? O valor de referência da albumina é de 3,5 a 5 gramas por decilitro. Então, isso aqui é a concentração da albumina no nosso sangue. É a proteína plasmática mais abundante. Então, coloquei aqui um gráfico da eletroforese de proteínas, só para poder lembrar para vocês, quando a gente estudou as proteínas totais, a gente viu que a gente tem vários tipos de proteína circulando no nosso sangue, né? E a albumina ó, é a que está em maior concentração. Quanto maior o gráfico aqui, significa que maior é a concentração daquela substância, tá? Quando a gente tiver uma situação de hepatite ou nas colestases agudas,
essa albumina ela vai estar normal, vai estar dentro aqui dos valores de referência. O outro marcador que a gente precisa falar é a bilirrubina. Bilirrubina também é um marcador de função hepática. É uma molécula que é formada no baço, tá? E ela é formada a partir da degradação do grupo M. Que é isso, grupo M? Vamos lembrar lá das nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, e lá no interior deles a gente tem hemoglobina, que é aquela proteína responsável pelo transporte do oxigênio para as nossas células. A hemoglobina, ela vai ser degradada quando esses glóbulos vermelhos morrem. As células, de tempos em tempos, elas morrem e são substituídas por novas células, né? Então, a hemoglobina, nesse momento da morte dos glóbulos vermelhos, ela é degradada. A globina, a parte da globina, ela é quebrada em aminoácidos que são reutilizados na síntese de proteínas. E o grupo M dessa molécula de hemoglobina vai ser transformado em biliverdina e daí em bilirrubina, tá? Essa bilirrubina que é formada aqui é uma bilirrubina não conjugada. A gente fala que ela é indireta. Essa bilirrubina não conjugada ou indireta, ela vai migrar do baço para o fígado através da nossa corrente sanguínea. Então, lá no meu sangue, eu tenho bilirrubina indireta circulando, porque está indo lá, saiu do baço e está indo lá para o fígado. E para que a bilirrubina vai lá para o fígado? Para ela sofrer a conjugação. Conjugação é quando a gente faz uma transformação nessa molécula de bilirrubina para que ela se torne solúvel e ela consiga ser eliminada na nossa urina, tá? Então, lá no fígado, essa bilirrubina vai ser conjugada e a bilirrubina conjugada, ela vai ser eliminada através da nossa urina. Coloquei aqui para vocês o valor de referência das bilirrubinas totais, tá? Lembrando que no laboratório a gente dosa bilirrubina total, bilirrubina direta e bilirrubina indireta. E a bilirrubina total nada mais é que a soma da bilirrubina direta com a bilirrubina indireta. Vocês precisam ter em mente que a bilirrubina indireta é insolúvel e a bilirrubina direta é solúvel. E é por isso que quem aparece na urina é a bilirrubina direta. Eu aproveito esse momento aqui agora para fazer essa perguntinha aí para vocês. Vocês acham que o Homer Simpson tem icterícia? Todo mundo que assiste esse desenho, a primeira coisa que lembra é da questão da icterícia, né? Do amarelamento na pele. E aí a gente precisa se lembrar que a icterícia, o amarelamento, ele é uma manifestação clínica, né? E aí a gente precisa confirmar se essa icterícia, se esse amarelamento na pele está relacionado com algum distúrbio do sistema hepatobiliar. O Homer passa para a gente todos os sinais de que ele tem sim um problema hepático, né? Ele tem uma alimentação desregrada, ele bebe em excesso, é um personagem sedentário, acima do peso. Então, nós temos todos os sinais, mas a gente só pode associar essa manifestação clínica com alguma patologia depois que a gente fizer a avaliação dos marcadores laboratoriais. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa icterícia, tá? Icterícia, então, é a pigmentação amarelada da pele. Ela vai ser visível quando a concentração de bilirrubina for superior a 3 mg por decilitro. Então, aqui a gente já vê que icterícia está diretamente relacionada com o aumento da concentração de bilirrubina total, tá certo? Esse aumento da concentração da bilirrubina total pode acontecer por uma série de fatores. Então, a gente organiza esses fatores aqui ó, em 3 categorias. Pode estar tendo um aumento da produção de bilirrubina. Se aumenta a produção de bilirrubina, aumenta a concentração no sangue. Eu posso estar tendo uma conjugação prejudicada e eu posso estar tendo uma excreção prejudicada, tá? Quando que eu tenho aumento da produção de bilirrubina? Coloquei 2 exemplos aqui,
Primeiro exemplo, uma situação de hemólise. A bilirrubina, ela não é formada a partir da degradação da hemoglobina, que é aquela proteína que está lá dentro das nossas hemácias? Quando as nossas células, os nossos eritrócitos, eles sofrem uma destruição, eles vão liberar a hemoglobina para a corrente sanguínea e essa hemoglobina vai ser convertida em bilirrubina, tá? O grupo M vai ser convertido em bilirrubina. Outra situação que pode levar ao aumento da produção da bilirrubina é quando ocorre uma reabsorção de hematomas extensos no nosso corpo. O indivíduo passou por um acidente, alguma coisa do tipo, e formou um hematoma. Com o passar dos dias, aquele hematoma vai ser reabsorvido. E aí, durante a reabsorção, a hemoglobina também vai ser metabolizada, grupo M transformado em bilirrubina, aumenta a concentração de bilirrubina total. Uma segunda situação que pode levar ao aumento da concentração de bilirrubina é a conjugação prejudicada. A gente viu que essa molécula de bilirrubina, ela é formada lá no baço. E depois de ser formada no baço, ela segue para o fígado. Porque no baço a gente tem a bilirrubina indireta, não conjugada. E é lá no fígado que acontece a reação de conjugação, que vai transformar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta, para que seja possível a eliminação dessa bilirrubina na nossa urina, tá? Então, o indivíduo que tem algum defeito genético, ele pode apresentar uma conjugação prejudicada. E a gente tem também a questão da icterícia neonatal. O bebezinho recém-nascido é muito comum que ele apresente icterícia. Nós temos mais ou menos 70% das crianças, elas têm chance de nascer com icterícia. O bebê, quando ele nasce com aquele amareladinho, né? E aí, a gente classifica como icterícia neonatal se a bilirrubina ela estiver entre 4 e 6 miligramas por decilitro e ela vai permanecer nesse valor durante 7 a 10 dias, tá? Então, nos primeiros 10 dias ali, se a bilirrubina tiver até um máximo de 6 miligramas por decilitro, não é necessário fazer nenhuma intervenção naquele bebezinho ali. Essa icterícia é considerada uma icterícia neonatal e com o passar dos dias, lá para o 11º, 12º dia, esse amarelamento da pele ele vai desaparecendo porque as células do bebezinho começam a aprender como que faz a conjugação, ou seja, como é que eu transformo a bilirrubina indireta em bilirrubina direta para conseguir eliminá-la na urina, tá? No bebezinho prematuro, essa bilirrubina elevada, ela pode chegar até 12 miligramas por decilitro, porque como ele nasceu um pouquinho antes do tempo, ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer essa conjugação, né? Ele precisa de um pouquinho mais de tempo para aprender a fazer essa conjugação aqui, tá? Então, a bilirrubina, ela pode ficar elevada até 12 nos 5 a 6 primeiros dias, sem que seja necessária intervenção. Depois do 6º dia, aí já é necessária a câmara de luz ultravioleta, tá? Esses valores aqui são muito importantes, pessoal, porque a bilirrubina é uma substância tóxica. Se o bebezinho ele está amarelado, mas a bilirrubina apresenta um valor superior a 6, 8, 9, 10 miligramas por decilitro, num bebê que nasceu dentro do tempo, a gente não pode esperar esse prazo de 7 a 10 dias. A gente não considera que é icterícia neonatal. Esse bebezinho ele precisa ir para a câmara de luz ultravioleta, que é lá que vai acontecer a transformação da bilirrubina indireta em bilirrubina direta, tá? Agora, se tiver dentro desse valor aqui, a gente pode aguardar, não precisa colocar na câmara ultravioleta, não precisa dar chá de picão para o bebê, igual era costume fazer antigamente, e é só aguardar passar os dias que esse bebezinho aqui, ele vai aprender a fazer a conjugação da bilirrubina. E aí a última situação que a gente tem é a situação da excreção prejudicada, a eliminação da bilirrubina. Se o paciente tiver uma obstrução biliar,
ou se ele tiver uma falência renal, ele pode não conseguir eliminar a bilirrubina na urina. Com isso, vai aumentar a concentração da bilirrubina no sangue e ele pode desenvolver uma icterícia, tá? Então, o que fica disso daqui pra gente é que o amarelamento na pele, a icterícia, ela ocorre devido ao aumento da concentração da bilirrubina no sangue, mas esse aumento da concentração pode acontecer por uma série de fatores diferentes. Outro marcador laboratorial que a gente pode usar para avaliar a função hepática é o tempo de protrombina, que ele fica abreviado aqui nessa siglazinha TAP. O tempo de protrombina ele vai ser usado para avaliar quanto tempo que se leva para poder formar um coágulo no sangue, tá? Então, a gente vai avaliar aqueles fatores da coagulação que são vitamina K dependentes. A gente tem o tempo de tromboplastina, que vai avaliar o sistema intrínseco, a via intrínseca da coagulação, e a gente tem o tempo de protrombina, que avalia a via extrínseca. Então, com esse marcador aqui, a gente avalia aqueles marcadores que são vitamina K dependentes e que, por isso, estão diretamente relacionados com o funcionamento hepático. Outros marcadores que a gente precisa abordar são os marcadores de dano celular. Aí nós temos aqui a aspartato aminotransferase e a alanina aminotransferase, AST e ALT. AS de aspartato, AL de alanina, tá? Antigamente eles eram chamados de TGO e TGP. TGO é transaminase glutâmico oxalacético e TGP, transaminase glutâmico pirúvica. Esse nome aqui foi substituído, mas o nome continua feio, né? Continua um nome grandão. Basicamente, são duas enzimas e essas duas enzimas, elas atuam em reações de transaminação. O que é isso? O que são essas reações de transaminação? São reações de transformação de um aminoácido em outro. Então, através dessas reações de transaminação, a gente forma aminoácidos, tá? Então, eu quero pegar o alfa-cetoglutarato e eu quero transformar em glutamato. E eu posso fazer essa transformação por duas vias. Eu posso fazer a partir da alanina, eu posso transformar o alfa-cetoglutarato em glutamato, e aí eu tenho o piruvato como produto. Nesse caso, eu uso a enzima TGP, transaminase glutâmico pirúvica, porque é o piruvato, tá? Ou então, eu posso transformar alfa-cetoglutarato em glutamato usando a enzima TGO, que é a transaminase glutâmico oxalacético, e aí eu tenho aqui oxalacetato, tá? Sendo formado. Mas não é isso aqui que é o importante para a gente, não. Isso aí é só para vocês entenderem quem que são essas moléculas, quem que são esses marcadores. O que a gente precisa aqui para poder entender como que a gente usa esses marcadores como avaliadores de dano celular do nosso fígado, a gente precisa entender aonde essas enzimas estão localizadas. Primeiro, a gente precisa saber que essa enzima aqui, AST, a TGO, ela não é encontrada exclusivamente no fígado, ela não é específica do fígado. Ela é encontrada em várias células, como, por exemplo, as células cardíacas, tá? Ela está presente também no citoplasma e na mitocôndria dos hepatócitos, mas ela pode estar presente também em outros órgãos. Agora, a ALT, alanina aminotransferase, essa aqui é mais específica do fígado, tá? Tá aqui, olha, presente no citoplasma dos hepatócitos. Uma forma fácil da gente guardar isso daqui é a gente lembrar dos nomes antigos, TGO e TGP, e aqui a gente tem o P de pinga. P de pinga você lembra do fígado, então a enzima que está presente em maior concentração no fígado, que é mais específica para o fígado, é a TGP, alanina aminotransferase, tá? O tempo de meia-vida da TGP, ele é também 3 vezes maior do que o da TGO. Eu coloquei aqui um valor de referência médio, porque o valor de referência dessas duas enzimas é muito semelhante,
mas a gente precisa se lembrar que o valor de referência ele pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório, depende do kit que é utilizado, então pode ter uma variação discreta nesse valor de referência. Então, quando a gente avalia os marcadores de dano celular, eu preciso de novo me lembrar que eu não devo avaliar marcadores de forma isolada, tá? Um aumento nesses marcadores, ele pode não estar falando a favor de dano hepático. Normalmente, para vocês terem uma noção, né, do tanto que esses marcadores se alteram, quando a gente tem um aumento que ele é menor do que 3 vezes o valor de referência máximo, se ele está ali até 120, até 150 unidades internacionais por litro, eu vou pensar em lesão em outro órgão. Se tiver com um aumento em relação ao valor de referência maior que 3 vezes, aí já vai me falar a favor de comprometimento hepático, tá? Eu coloquei aqui alguns raciocínios só para vocês terem uma noção que normalmente, quando o indivíduo está acometido por uma infecção viral, né, quando há presença de toxinas, esses marcadores, TGO e TGP, eles chegam a ficar entre 1.000 e 2.000 unidades internacionais por litro, ou seja, eles aumentam mais do que 20 vezes o valor de referência. Quando a gente tem uma situação de obstrução biliar aguda, normalmente esses marcadores estão entre 500 e 1.000 unidades internacionais por litro. E naquelas situações de hepatite alcoólica, de obstrução, de cirrose, esse marcador ele está acima do valor, esses marcadores eles estão acima do valor de referência, mas é uma elevação inferior a 300 unidades internacionais por litro. Eu coloquei aqui para vocês algumas situações onde a gente tem elevação da TGO, da aspartato aminotransferase, e quando esse marcador está elevado e a gente correlaciona com dano celular, a gente vai pensar em dano severo. Por quê? Porque esse marcador ele está presente lá dentro das mitocôndrias das células. Então, se a concentração se eleva demais, o dano celular foi tão grande que prejudicou inclusive as mitocôndrias, aquelas organelas que estão lá dentro da célula, tá? Então, pus exemplo de situações, hepatites virais, metástases hepáticas, hepatite alcoólica, necrose, infarto agudo do miocárdio, infarto pulmonar ou infarto renal, um trauma muscular, hepatite causada por uso de drogas ilícitas, um acidente vascular cerebral ou anemias hemolíticas. Qualquer uma dessas situações aqui pode levar a uma elevação da aspartato aminotransferase e vai indicar dano celular severo no nosso fígado. Aí, por último, aqui com relação aos marcadores de obstrução, a gente precisa lembrar da fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, ela pertence a um grupo de enzimas que são relativamente inespecíficas. Ela está distribuída de forma ampla pelos tecidos do nosso corpo, está associada com membranas, com superfícies celulares, do intestino delgado, do fígado, dos túbulos renais, e ela vai estar em grande concentração no fígado porque ela se origina do fígado, né? Principalmente do fígado e do nosso esqueleto. Esses são os dois locais de síntese da fosfatase alcalina, tá? Coloquei os valores de referência aqui para adultos de 30 a 150 unidades internacionais por litro, mas a gente precisa se lembrar que tanto crianças quanto as gestantes, eles vão ter valores de referência diferentes. As crianças estão em fase de crescimento, então os ossos estão produzindo fosfatase alcalina a todo vapor. E a gestante está ali formando um novo serzinho no seu interior e também por essa razão a fosfatase alcalina vai estar com a concentração elevada no seu sangue sem que isso seja uma patologia. Coloquei algumas situações patológicas aqui que estão associadas com elevação ou diminuição da fosfatase alcalina. E aí o que tem que ficar para a gente é essa questão da síntese da fosfatase alcalina hepática. Então, se a gente tiver uma situação de obstrução hepática, essa fosfatase alcalina ela não vai estar sendo
liberada adequadamente na corrente sanguínea. Outro marcador de obstrução é a gama-glutamiltransferase, que tem esse nome enorme também e a gente costuma chamar de gama-GT. Gama-GT é uma enzima que está presente em várias células e principalmente no fígado e nas vias biliares e é um excelente marcador de doença hepática obstrutiva e também de hepatite alcoólica. A gente conhece muito gama-GT em laboratório para ser utilizado como marcador de etilismo, né? Mas a gente não pode fazer essa associação exclusiva porque a gente precisa se lembrar que a gente tem outras situações que elas também levam à obstrução hepática e que podem também levar à elevação da gama-GT. E uma dessas situações é a utilização de medicamentos como o paracetamol e alguns corticoides. Bom, esses são os conceitos iniciais que vocês precisam ter em mente para a gente conseguir discutir então os casos clínicos relacionados à função hepática. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.